Existe um tipo de dor que não grita. Ela não explode em lágrimas, nem quebra pratos na cozinha. Ela se instala quieta, como poeira sobre móveis abandonados, e vai consumindo a alma dia após dia, ano após ano. Helena conheceu essa dor aos 17 anos e a carregou por 47 anos. Porque existe coisa pior do que perder alguém que você ama. É não saber se você foi esquecida ou se nunca foi amada de verdade. Esta é a história de uma mulher que esperou uma vida inteira por 3 palavras que nunca chegaram. E o que ela descobriu no final vai te fazer questionar tudo sobre amor, sobre tempo e sobre o que realmente importa quando estamos prestes a partir. Era janeiro de 1976 e o calor em Santos parecia derreter até as sombras. Helena tinha acabado de completar 17 anos. Ela trabalhava numa pequena papelaria no centro da cidade, aquelas antigas que cheiravam a papel novo e cola branca. Seus dedos estavam sempre manchados de tinta de caneta, e ela adorava isso, porque para Helena, palavras eram sagradas. Ela lia tudo o que caía em suas mãos, romances baratos, poesia de Cecília Meirelles, até a bula dos remédios que sua mãe guardava na cozinha. Foi numa tarde de sábado, quando o sol inclinava dourado pelas janelas da papelaria, que ele entrou. Gabriel, 22 anos, cabelo escuro sempre bagunçado pelo vento do mar, olhos que pareciam guardar segredos antigos. Ele pediu um caderno de desenho e 3 lápis grafite, mas foi a forma como ele olhou para Helena que mudou tudo. Não foi um olhar comum, foi como se ele a reconhecesse de uma vida anterior, de um sonho esquecido. Eles começaram a conversar sobre nada e sobre tudo. Sobre as gaivotas que roubavam pão na praia, sobre os navios que partiam do porto sem nunca avisar para onde iam, sobre como é estranho a gente nascer num lugar e sentir que deveria estar em outro. Gabriel era marinheiro mercante. Ele disse que ia embarcar em 2 semanas, mas que voltaria. Sempre voltava. E quando ele saiu da papelaria naquele dia, Helena sentiu uma coisa que ela nunca tinha sentido antes. A certeza de que sua vida tinha acabado de começar de verdade. Eles se viram todos os dias seguintes. Caminhavam pela praia de madrugada, quando os pescadores estavam voltando com suas redes vazias. Sentavam no quebra-mar e Gabriel desenhava o rosto dela enquanto ela lia poesia em voz alta. Ele segurava a mão dela como se tivesse medo que o vento a levasse. E no último dia, antes do embarque, debaixo de um céu violeta que parecia prestes a chorar, Gabriel prometeu: "Eu vou te escrever toda semana, Helena. Toda semana. E quando eu voltar, a gente vai casar. Vou te levar para conhecer todos os lugares que eu conheci. Mas dessa vez vai ser diferente, porque você vai estar comigo." Helena acreditou. Porque quando você tem 17 anos e alguém olha para você daquele jeito, você acredita que o mundo inteiro pode parar só para que vocês dois fiquem juntos. Ela o viu partir no cais, acenando até ele virar um ponto pequeno demais para ser real. E então ela voltou para casa, sentou na varanda e esperou. A primeira semana passou devagar, como se os dias estivessem mancando. Helena ia até os correios todos os dias depois do trabalho. O funcionário, seu Mário, um homem de bigode grisalho e óculos grossos, já a conhecia pelo nome. "Nada hoje, Helena", ele dizia com um sorriso gentil. E ela voltava para casa, dizendo a si mesma que a carta viria amanhã, que os navios demoram para atracar, que as correspondências se perdem no caminho, que Gabriel devia estar ocupado. 1 mês se passou, depois 2, depois 6. Helena continuava indo aos correios. Seu Mário não sorria mais. Ele só balançava a cabeça e Helena agradecia e saía, engolindo o nó na garganta. Sua mãe, Dona Amélia, começou a dizer coisas que machucavam mais do que ajudavam. "Esquece esse menino, filha. Marinheiro não tem raiz. Eles amam o mar mais do que qualquer mulher." Mas Helena não conseguia esquecer, porque ela se lembrava da forma como ele olhava para ela. Você não inventa um olhar daqueles. Você não falsifica aquele tipo de promessa. Então, ela esperou e esperou. E quanto mais o tempo passava, mais ela se perguntava: será que ele morreu no mar? Será que o navio afundou e ninguém contou para ela?
Ou pior, será que ele simplesmente esqueceu? Os anos começaram a passar como páginas arrancadas de um calendário velho. Helena completou 20 anos, depois 25. Sua mãe morreu de pneumonia num inverno especialmente cruel. Seu pai, que sempre foi silencioso, ficou ainda mais quieto, até que um dia ele também partiu, como se tivesse simplesmente decidido que não valia mais a pena estar ali. Helena continuou trabalhando na papelaria. Ela nunca namorou ninguém. Homens se interessavam, alguns até bons, mas ela não conseguia, porque no fundo do peito, naquela parte que dói quando você respira fundo demais, ela ainda guardava Gabriel, guardava a promessa dele. E toda semana, religiosamente, ela ainda passava nos correios. As pessoas da cidade começaram a cochichar. Coitada da Helena, diziam, ficou maluca esperando um fantasma. Mas ela não estava maluca, ela só estava esperando, porque existe uma diferença entre desistir e não poder seguir em frente. E Helena simplesmente não conseguia fechar aquele capítulo sem saber como ele terminava. Ela guardava as coisas dele numa caixa de sapatos embaixo da cama. A camiseta que ele tinha esquecido na casa dela, já tão desbotada que a cor original era impossível de identificar. Os desenhos que ele fez dela naquelas 2 semanas perfeitas. Um bilhete rabiscado em papel pardo. Te amo, Helena. Sempre vou amar. G. Eram relíquias de uma religião que só ela praticava. Quando Helena completou 40 anos, algo quebrou dentro dela. Não foi dramático, não houve choro descontrolado nem crise existencial. Foi quieto, como tudo na vida dela. Ela acordou numa manhã de abril. Olhou para o espelho do banheiro e viu uma mulher de cabelos começando a embranquecer, rugas ao redor dos olhos, mãos que já não eram mais de menina. E ela pensou, eu desperdicei minha vida inteira esperando por alguém que nunca voltou. Ela parou de ir aos correios. Seu Mário tinha se aposentado anos antes e o novo funcionário nem sabia quem ela era. A papelaria onde ela trabalhava fechou, engolida por uma livraria maior e mais moderna. Helena conseguiu emprego numa biblioteca municipal, catalogando livros antigos. Ela gostava do silêncio de lá, gostava de estar cercada por histórias que tinham começo, meio e fim, diferente da dela, que parecia ter ficado presa no meio para sempre. As décadas se acumularam como poeira. Helena completou 50. Depois 55, 60. Ela se tornou aquela mulher que as pessoas da vizinhança descreviam como quieta e educada, mas que no fundo todos sabiam que carregava uma tristeza antiga, do tipo que não tem cura. Crianças a chamavam de tia Helena, e ela sorria, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Ela desenvolveu uma rotina sagrada. Acordava às 6 da manhã, fazia café preto sem açúcar, lia um capítulo de um livro qualquer, ia para a biblioteca, voltava ao entardecer, jantava sozinha assistindo o noticiário e ia dormir cedo. Nos fins de semana, ela ia até a praia onde conheceu Gabriel e sentava no mesmo quebra-mar. Ela não sabia bem o que esperava encontrar ali. Talvez algum sinal, talvez algum fechamento, talvez só a companhia das lembranças, que com o tempo tinham se tornado mais reais do que a própria realidade. Helena virou uma história da cidade. As pessoas apontavam para ela e contavam aos filhos. Aquela senhora ali esperou a vida toda por um amor que nunca voltou. Algumas usavam sua história como lição de moral. Viu? É por isso que a gente não deve se apegar tanto assim. Outras achavam romântico, de uma forma triste, mas ninguém realmente sabia o que era carregar aquilo. Ninguém sabia o que é passar 47 anos sem uma resposta. Em setembro de 2023, Helena começou a sentir uma dor nas costas que não passava. A princípio, ela ignorou. Afinal, dor faz parte de ficar velha. Mas a dor foi aumentando, se espalhando, até que uma manhã ela desmaiou na biblioteca, no meio do corredor de literatura estrangeira. Acordou no hospital com uma médica jovem, de olhos cansados, mas gentis, segurando sua mão. Helena, a senhora tem família? Alguém que possamos ligar? Ela balançou a cabeça. Não tinha ninguém, era só ela.
O diagnóstico veio 3 dias depois. Câncer nos ossos, estágio avançado. A médica explicou com voz suave que não havia muito o que fazer. 6 meses, talvez 1 ano, se ela tivesse sorte. Helena ouviu tudo com uma calma que assustou até a própria médica. É que quando você passa a vida inteira esperando por algo que nunca chega, a morte não parece tão assustadora assim. Na verdade, ela parece quase um alívio. Helena voltou para sua casa pequena, com paredes que guardavam décadas de silêncio. Ela olhou para os móveis antigos, para as fotos amareladas, para a caixa debaixo da cama que ela não abria há anos. E pela primeira vez em quase 5 décadas, ela decidiu que precisava de respostas. Mesmo que essas respostas chegassem tarde demais, mesmo que não mudassem mais nada, ela precisava saber. Por que Gabriel nunca escreveu? Por que ele nunca voltou? Ela tinha esse direito, não tinha? De entender por que ela desperdiçou sua única vida esperando por alguém que a esqueceu? Ela começou a procurar. Com a pouca energia que tinha, ela vasculhou registros antigos da Capitania dos Portos. Ligou para companhias de navegação que nem existiam mais. Procurou em arquivos online de jornais antigos. Foi numa tarde chuvosa de outubro, quando ela já estava quase desistindo, que encontrou algo. Uma notícia de jornal, amarelada, datada de 28 de fevereiro de 1976. Apenas 4 linhas. Naufrágio no Atlântico deixa 12 mortos. Navio mercante SS Esperança afundou durante tempestade. Corpos não localizados. Helena leu e releu aquelas linhas até decorar cada palavra. SS Esperança. Era o navio de Gabriel. Ele tinha dito o nome na última vez que se viram. Suas mãos tremiam segurando o papel. Então era isso? Ele tinha morrido? Porque ninguém nunca a avisou? Porque ela ficou esperando uma carta de um homem que estava no fundo do oceano? Mas algo não se encaixava. A notícia dizia 12 mortos, mas não listava nomes. E quando ela procurou mais, encontrou outra notícia uma semana depois. Sobreviventes de naufrágio resgatados. 8 tripulantes encontrados em botes salva-vidas. De novo, sem nomes, sem lista completa. Sem nada que confirmasse se Gabriel estava entre os mortos ou entre os salvos. Helena sentiu algo desmoronar dentro dela. Ela tinha passado 47 anos sem saber a verdade, e agora, às portas da morte, ainda não sabia. A incerteza continuava ali, como uma ferida que nunca cicatrizava de verdade. E então, ela fez algo que não fazia há anos. Ela chorou. Chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo todo tremer. Chorou pela menina de 17 anos que acreditou numa promessa. Chorou pela mulher de 64 que ia morrer sem respostas. Foi numa manhã de novembro, 3 meses antes de Helena morrer, que o impossível aconteceu. Ela estava em casa, fraca demais para sair da cama, quando ouviu a campainha tocar. Arrastou-se até a porta e encontrou um homem velho, mais velho que ela, com um envelope nas mãos trêmulas. "A senhora é Helena Ferreira?" Ele perguntou com voz cansada. Ela confirmou que sim, e o homem entregou o envelope. Era amarelado, manchado pelo tempo, com seu nome escrito numa caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. A caligrafia de Gabriel. "Meu nome é Osvaldo", disse o homem. "Eu fui carteiro por 40 anos. Me aposentei em 2015. Essa carta, ela estava num saco de correspondências não entregues que encontraram no porão dos Correios durante uma reforma. Cartas de décadas atrás que se perderam, que caíram atrás de prateleiras, que foram esquecidas. Quando eu vi seu nome e vi que a senhora ainda mora aqui, eu precisava trazer pessoalmente. Espero que não seja tarde demais." Helena segurou o envelope com mãos que não conseguiam parar de tremer. Osvaldo se despediu com um aceno respeitoso e foi embora. Ela ficou parada na porta por um tempo que não conseguia medir, olhando para aquele pedaço de papel que tinha o poder de mudar tudo, mesmo depois de quase meio século. Ela voltou para dentro, sentou na cadeira da cozinha e abriu o envelope com cuidado, como se ele fosse se desfazer em cinzas a qualquer momento. Dentro havia 3 folhas de papel, cobertas com aquela mesma caligrafia que ela nunca esqueceu. E ela começou a ler.
Minha amada Helena, já se passaram 3 semanas desde que parti e não consigo parar de pensar em você. Escrevo esta carta com medo de que ela não chegue a tempo, com medo de que você pense que eu te esqueci. Mas como eu poderia esquecer você, Helena? Como eu poderia esquecer o jeito que você lia poesia, como se cada palavra fosse um milagre? Como eu poderia esquecer seus olhos quando você olhava para o mar? Aconteceu algo terrível. Nosso navio enfrentou uma tempestade e naufragou. Perdi amigos, perdi tudo que eu tinha. Fui resgatado por um navio japonês e levado para Yokohama. Não falo a língua, não tenho documentos. Estou preso aqui tentando conseguir passagem de volta ao Brasil. Mas vou voltar, Helena. Eu juro para você que vou voltar. Não sei quando esta carta vai chegar. Não sei se vai chegar. Mas eu preciso que você saiba que eu não te esqueci. Nunca vou te esquecer. Você é a única coisa que faz sentido neste mundo confuso. Quando eu fechar os olhos e o mar tentar me levar de novo, eu vou pensar em você e vou ter força para voltar. Me espera, Helena. Por favor, me espera. Eu te amo mais do que amei qualquer coisa na minha vida. Vou passar o resto dos meus dias provando isso para você. Seu para sempre, Gabriel. Helena leu a carta 3 vezes, depois 4. Depois parou de contar. As lágrimas caíam sobre o papel antigo, borrando algumas palavras, mas ela já tinha decorado cada uma delas. Então, ele não a tinha esquecido. Ele tinha tentado voltar. Ele tinha escrito, e a carta se perdeu. 47 anos. 47 anos de sofrimento por causa de uma carta que caiu atrás de uma prateleira. Ela sentiu uma raiva tão profunda que queimava. Raiva do destino, raiva dos correios, raiva de Deus, se é que ele existia. Mas ao mesmo tempo, ela sentiu algo que não sentia há décadas. Alívio, porque agora ela sabia. Ele a amava, ele tentou. Não foi abandono, não foi esquecimento. Foi o acaso cruel do universo colocando um obstáculo que nenhum dos dois poderia superar. Nos dias seguintes, Helena mobilizou todas as forças que ainda tinha. Se Gabriel tinha sido resgatado no Japão, ele devia ter tentado voltar. Devia ter deixado rastros. Com a ajuda de uma vizinha que entendia de internet, ela começou a procurar. Registros de imigração, listas de passageiros, qualquer coisa que pudesse ter o nome dele. Foi um processo lento e doloroso. Helena sentia a dor nos ossos aumentando a cada dia, mas ela não podia parar. Não agora, quando estava tão perto. E então, numa tarde cinzenta de dezembro, ela encontrou um registro de entrada no Brasil, Porto de Santos, maio de 1977. Gabriel Henrique Santos. 15 meses depois do naufrágio, ele tinha voltado. O coração de Helena acelerou de uma forma perigosa para alguém na sua condição. Ele tinha voltado. Ele tinha cumprido a promessa. Então, por que ele nunca a procurou? A vizinha continuou pesquisando e encontrou mais. Gabriel tinha se registrado em São Paulo, não em Santos. Tinha trabalhado como desenhista técnico numa empresa de engenharia. Tinha se casado em 1982. Tinha tido 2 filhos. Helena sentiu o mundo girar. Casado, filhos. Ele tinha seguido em frente. Tinha construído uma vida sem ela. Mas por quê? Por que ele não voltou para ela? A dor dessa descoberta foi pior do que o câncer. Era como se os últimos 47 anos tivessem sido esmagados num segundo, revelando-se como ainda mais cruéis do que ela imaginava. Mas a vizinha encontrou algo mais. Um obituário. Gabriel Henrique Santos. Falecido em agosto de 2020, aos 65 anos, vítima de complicações cardíacas. O obituário mencionava a esposa, Mariana, os filhos, alguns netos. E no final, uma linha que Helena leu até as palavras se queimarem em sua mente. Gabriel sempre dizia que havia um grande amor não resolvido em sua juventude, uma dor que ele carregou por toda a vida, que ele encontre paz agora. Helena precisava saber mais. Com a ajuda da vizinha, ela conseguiu o telefone da viúva. Ligou com mãos trêmulas. Uma voz de mulher atendeu, gentil mas cansada. Alô? Oi, meu nome é Helena. Eu conheci Gabriel há muito tempo atrás.
Eu sei que ele faleceu e eu sinto muito, mas eu preciso saber, eu preciso entender o que aconteceu, por favor. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então a mulher suspirou. Eu sempre soube que um dia você ia ligar, ela disse. Gabriel nunca te esqueceu, Helena. Nunca. Ele voltou ao Brasil em 1977, mas quando chegou em Santos procurou por você em todo lugar. Foi na papelaria, foi na sua casa. Mas sua vizinha, não sei o nome dela, disse que você tinha ido embora, que tinha se mudado para o Rio de Janeiro com um namorado novo. Gabriel ficou arrasado. Ele não acreditou muito, mas o que ele podia fazer? Procurar o Brasil inteiro? Ele tentou te esquecer, casou comigo anos depois, mas eu sempre soube que ele amava outra pessoa. Sempre soube que eu era o segundo amor, não o primeiro. Helena mal conseguia respirar. Eu nunca fui para o Rio, ela sussurrou. Eu nunca tive outro namorado. Eu esperei por ele por 47 anos. O silêncio do outro lado foi de partir o coração. Meu Deus, a mulher finalmente disse, com a voz embargada. Alguém mentiu para ele e vocês dois perderam uma vida inteira juntos por causa de uma mentira. Helena desligou o telefone e ficou sentada na cadeira da cozinha até o sol se pôr completamente. Ela finalmente tinha todas as respostas. Gabriel a amou até o último dia. Ele voltou, ele tentou, mas alguém, ela nunca saberia quem, mentiu. Talvez uma vizinha invejosa. Talvez alguém que achou que estava fazendo um favor. Talvez alguém que simplesmente não acreditava que aquele amor era real. E por causa dessa mentira, 2 vidas inteiras foram desperdiçadas. Não houve final feliz, não houve reencontro, não houve segunda chance. Às vezes a vida é assim mesmo, às vezes o amor não é suficiente contra o acaso, contra o tempo, contra as pessoas que decidem interferir em histórias que não são delas. Helena morreu 3 semanas depois, numa manhã tranquila de janeiro de 2024, exatamente 48 anos depois de conhecer Gabriel. Ela estava sozinha em casa, com a carta dele dobrada sobre o peito. As pessoas da vizinhança organizaram um enterro simples. Poucas pessoas compareceram, mas a viúva de Gabriel foi. Ela colocou flores no caixão e sussurrou: "Ele te amou até o fim, e agora vocês podem estar juntos." E talvez, em algum lugar além do que podemos ver ou entender, eles estejam. Talvez exista um lugar onde cartas nunca se perdem, onde mentiras não têm poder, onde o amor não precisa esperar 47 anos para ser confirmado. Esta história é real. Os nomes foram mudados, mas a dor foi verdadeira. E ela nos ensina algo terrível e bonito ao mesmo tempo. Que o amor verdadeiro existe, mesmo quando o destino conspira contra ele. Que você pode passar uma vida inteira esperando por algo e ainda assim valer a pena, porque pelo menos você amou de verdade. Quantas cartas se perdem todos os dias? Quantas palavras que poderiam mudar vidas nunca chegam ao destino? Quantas pessoas estão esperando agora mesmo por um sinal que nunca vai chegar? Se você ama alguém, não espere que uma carta entregue sua mensagem. Não confie que o tempo vai cuidar de tudo, porque o tempo não cuida, o tempo apenas passa. E um dia, quando já for tarde demais, você vai se perguntar: por que eu não disse? Por que eu não fui? Por que eu deixei o medo, ou o orgulho, ou a distância decidirem por mim? Helena esperou 47 anos por uma resposta que estava perdida num porão. Não deixe sua história terminar assim. Se tem algo a dizer, diga agora. Se tem alguém a procurar, procure hoje. Porque a vida é curta demais para se arrepender do que não foi dito, e longa demais quando você passa ela esperando. Se essa história tocou você, se você sentiu algo verdadeiro aqui, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se você já viveu algo parecido, se você também tem uma carta que nunca chegou, deixe nos comentários, porque suas histórias importam, sua dor importa. E talvez juntos possamos carregar esse peso com um pouco menos de solidão. Se inscreva no canal, mas só se essa história falou com seu coração. Porque aqui a gente não conta histórias para entreter. A gente conta histórias para lembrar que somos todos humanos, todos frágeis, todos esperando por algo que talvez nunca chegue e que mesmo assim vale a pena ter esperado.